Quem ama Jesus aí, diga glória a Deus. Quem crê que Jesus, ao morrer na cruz, liberou uma promessa muito especial para você aí? Quem crê dessa forma? Amém, querido? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe uma verdade, e essa verdade é essa: aquilo que Jesus ele precisava fazer, ele já fez. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida ter sentido e mudança, já foi feito. A parte de terceiros, no caso aqui Jesus, já foi feito. A Bíblia hoje, quando nós lemos a Bíblia, o que nós vamos encontrar na Bíblia são o que Deus ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer para cumprimento de algo que já está escrito. Agora, para que eu e você possamos viver as promessas de Deus na nossa vida, porque uma das coisas que cada um de nós, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que significa? Toda conquista de Cristo se torna direito na vida daquelas pessoas que o servem fielmente. Agora preste bem atenção. Se tudo já foi feito, se tudo já foi resolvido, por que nós ainda não estamos apropriando e desfrutando dessas promessas? Eu vou repetir. Se aquilo que Deus precisava fazer, aquilo que Ele precisava fazer já foi feito, por que nós ainda não estamos comendo melhor dessa terra e vivendo o melhor de Deus? E esse ano, no mês passado, nós fizemos um projeto de vida. E esse projeto de vida nosso é esse: que nós vamos acelerar as promessas de Deus na nossa vida. Quem gosta de coisa rápida aí, diga glória a Deus. Quem está cansado de esperar aí, diga misericórdia. Tem coisas na minha vida que eu estou cansado de esperar. Eu quero acelerar, e quando eu falo acelerar, não significa que nós vamos forçar a Deus, significa que quando nós estivermos na posição certa, tudo aquilo que estava paralisado vai começar a vir na nossa vida de uma forma plena, contínua, progressiva na nossa vida. Então nós fizemos um projeto de vida e eu me propus nesses 12 meses do ano agora, tudo que eu ministrar nesse altar vai ser para ajudar você a viver aquilo que você não viveu em Cristo até 7 anos. Esse ano vai acontecer. Olha para quem está do teu lado e diz assim: olha, esse ano, se você fizer aquilo que está sendo proposto nesses dias, você vai viver aquilo que você não viveu há anos atrás da sua vida. Nós vamos ensinar o caminho. Agora preste bem atenção, eu sempre disse algo nos cultos aqui atrás: você não vai viver algo novo fazendo coisas velhas. Você não vai viver algo novo fazendo a mesma coisa que você fazia quando estava tudo errado. Você precisa fazer algo diferente. E esse mês nós estamos falando sobre uma nova identidade. Nós precisamos entender que uma pessoa que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Uma nova criatura é uma pessoa que tem uma nova identidade. O que significa? Eu não sou mais quem eu era. Eu também não sou perfeito, mas eu estou melhorando. E hoje uma palavra que nós vamos tratar aqui hoje, chamada transformai-vos, que é metamorfose, que é um efeito sendo transformado cotidianamente na nossa vida, está acontecendo na vida de cada um de nós. E essa mudança, ela é necessária para os níveis de bênção que Deus ele tem para nós. Amém? A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela foi semeada. Algumas sementes caíram em terra dura, seca, pisada, e a Bíblia diz que ela não penetrou na terra. E não penetrando na terra, veio as aves e comeram aquela semente, porque estava dura. Isso fala do coração duro das pessoas para Deus. O segundo caíram no meio das pedras, até que cresceu, até que a árvore ficou bonita. Mas como não tinha raízes profundas, o sol
começou a afetar a vida daquela árvore, e ela morreu porque ela não tinha raiz. Ela tinha aparência, mas ela não tinha raiz. A outra, ela caiu no meio dos espinhos, ficou sufocada. Porque o que é sufocar? A gente está preocupado com tanta coisa que está deixando de fazer aquilo que precisa ser feito para a vida mudar. Não é pensar demais, é fazer o que precisa hoje. Preste bem atenção. Hoje as pessoas estão trabalhando para que as pessoas voltem a ter foco. O que é foco? Um alvo específico para alcançar. Não tem como ter tudo ao mesmo tempo. Você pode olhar para quem está do teu lado aí e falar assim: olha, não tem como ter tudo, alcançar tudo de uma vez só. Então você concentra no principal. É por isso que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e e o que vai acontecer? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu tenho o objetivo certo, eu estou na posição certa, eu atraio para a minha vida as coisas que eu anseio. Então, às vezes você dá tiro para todo lado e não acerta em nada. E a Bíblia diz que a quarta semente, ela caiu em terra boa, um coração preparado. A primeira coisa que você precisa entender aqui sobre semente é que semente é a palavra de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. E como ela caiu em terra boa, a Bíblia diz o seguinte: olha, ela produziu fruto. A 30 foi só aumentando, 60 e a 100 por 1. O que significa? Aquela palavra, ela se tornou produtiva. A compreensão daquela palavra fez a pessoa tomar a atitude certa, e na atitude certa ela começou a mudar de vida. Mudar de vida. E hoje eu quero ensinar para você o seguinte: olha, nós precisamos de uma nova mentalidade para viver uma nova identidade. Nós precisamos de quê? Uma nova mentalidade para viver uma nova identidade. Vou repetir algo que eu falei aqui nos 2 últimos cultos que nós tivemos aqui. As pessoas, elas não estão preocupadas com a coisa mais importante da vida delas, que é credibilidade. Que é o quê? A palavra credibilidade significa que as pessoas voltaram a acreditar em você. Deus precisa voltar a acreditar em você. As pessoas precisam voltar a acreditar em você. A sua esposa precisa voltar a acreditar em você. O esposo precisa voltar a acreditar na esposa. Os filhos precisam voltar a acreditar nos pais. Os empregadores precisam voltar a acreditar nos colaboradores. Os pastores da igreja precisam voltar a confiar nos líderes. Os líderes da igreja precisam voltar a confiar nos seus guias espirituais. Uma nova mentalidade é necessária para viver uma nova identidade. Amém? E eu quero ler contigo agora um texto. E dentro desse texto, eu quero mostrar 3 coisas: uma negativa, uma positiva e o resultado daquilo que eu creio que Deus ele tem para você esse ano. Nós vamos acelerar as promessas em nome de Jesus. E não vai chegar em dezembro, vai começar a chegar na próxima semana, nos próximos meses, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Nós vamos extrair esses 3 pontos desse texto. A Bíblia diz assim: não se amoldem, ou seja, moldados ou conformados ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Estou lendo a versão NVI, tá? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler novamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem uma forma de viver, de pensar, agir e se comportar. Transforme significa, olha, aquilo que está em você não presta, você tem que mudar pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar
desfrutar, comprovar, ter certeza na prática daquilo que Deus ele tem para você, das coisas boas, agradáveis e perfeitas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Papai querido, é a tua palavra, nós nos submetemos a ela como inerrante palavra do Senhor. Pedimos que nesta noite, Pai, o Senhor possa nos dar espírito de revelação e entendimento, para que nós, tanto eu consiga transmitir a tua palavra, quanto os meus irmãos consigam entender a tua palavra. Eu quero dizer que nessa noite o véu dos olhos vão cair, e caindo o véu dos olhos, eles terão uma visão espiritual das coisas, e essa visão espiritual vai começar a trazer clareza e direção, e essa clareza e direção vai conduzir, Pai, os meus irmãos nesse ano de acelerar as promessas, a viver um ano de bênção, de prosperidade, de cura, de milagres, no nome de Jesus. Todos digam glória a Deus. Amém? Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, ele escreveu direcionado aos romanos. Não sei se você sabe, mas na época desse contexto do Novo Testamento, os romanos, ou Roma, ele estava espalhando a sua cultura pelo mundo. Como que eles faziam? Eles conquistavam os países, e quando eles conquistavam os países, ele mandava alguém para aquele lugar, e naquele lugar que eles viam, eles começavam a impregnar toda a cultura romana, cultura de deuses, cultura de política, cultura de escravidão, cultura de imoralidade, de prostituição. Ele foi levando. Então a maioria dos povos aonde os romanos chegavam, eles mudavam a sua cultura, a sua forma de pensar. A palavra cultura significa a forma em que um povo se comporta pelo que ela pensa, pelo que ela aprendeu. E nem tudo a gente aprende conscientemente. Muitas coisas nós aprendemos o quê? Inconscientemente. Vou dar um exemplo para você. Tem coisas que você aceita não porque você quer, você aceita porque você começou a ouvir em música, você começou a ver em novelas, você começou a ver em filmes, e hoje você aceita, não de uma forma consciente. O que é consciente? Eu estou sabendo e sei o que eu desejo, mas inconsciente, porque aos poucos alguém vai produzindo uma ideia, e essa ideia vai fazendo você acreditar em algo. Tem muitas pessoas hoje que acreditam que elas podem ser melhores do que as outras, e não é uma mentalidade correta ser melhor do que os outros, mas é uma mentalidade correta ser melhor para os outros. Mas o que a gente vê hoje é que todo mundo precisa ser melhor, precisa ser servido. Aí nós vamos para Cristo e Ele nos chama para servir, Ele nos chama para ajudar. Então hoje nós temos toda uma mentalidade de que a gente pode só juntar, não precisa nem casar. Olha só as mentalidades. Eu sempre falo a respeito disso em casamento. Uma pessoa que está junta e não casou, eu fico imaginando, está vivendo uma mentira. Por que uma mentira? Porque se eu estou com uma pessoa que eu gosto, o que me impede de unir com ela definitivamente? Eu só não vou unir com alguém porque eu acho que eu não vou terminar com ela, então vai ficar mais fácil separar, por isso que eu não caso. Então não tem lógica uma união sem haver um compromisso real. Mas tudo isso é o que? Uma mentalidade. E na mentalidade do mundo hoje tudo é descartável. Pessoas são descartáveis, emprego é descartável, celular é descartável. Nós usamos pessoas ao invés de desfrutar das pessoas. Muitas amizades, elas existem porque eu quero algo daquela pessoa. Poucas amizades, elas existem porque eu quero agregar valor àquela pessoa. Então nós vivemos uma mentalidade do mundo, e a primeira coisa aqui que a Bíblia diz é: olha, não vos amoldem ao padrão deste mundo. Como que o mundo ele vive, querido? Eu fico imaginando um cara numa sexta-feira,
ele pegue boa parte do seu salário, e ele vai para um bar, vai para uma festa, e ele gasta tudo, ele embebeda, ele se embriaga, ele cria confusão, às vezes tem até um problema de saúde, volta para casa, não tem nada, e no outro dia está sorrindo. Não é uma boa mentalidade, é uma mentalidade destrutiva. Em época de BBB, preste bem atenção, eu já assisti muito, tá? Não assisto mais, mas já assisti muito. As pessoas estão bebendo e sorrindo, e quando ia ter uma festa, ou vai ter uma festa, ele diz assim: olha, hoje eu quero me arrebentar, hoje eu quero beber até cair. Olha só para você ver a mentalidade de destruição na vida da pessoa. Algumas pessoas vão perguntar: por que a Bíblia não apoia a bebedeira? Porque toda bebida, ela faz a pessoa sair do sua condição normal de pensar, e abre brechas para um ser espiritual chamado diabo colocar ideias na cabeça da pessoa, ele querer prostituir, ele querer mentir, enganar e fazer um monte de coisas. É uma mentalidade. O mundo hoje, querido, ele está fazendo assim, tá? Vou dar um exemplo. Eu não julgo as pessoas, tá? Tudo que eu falar aqui, eu não estou julgando pessoas. Olha para quem está do teu lado, assim, tudo que o pastor, fala bem forte, tudo que o pastor está pregando, eu não estou julgando as pessoas, amém? Então eu quero que eu vou usar algumas coisas aqui, você vai entender. Um exemplo: quem assistiu algum filme aqui esses dias? Alguém assistiu algum filme aqui esses dias? Nesse filme lá teve homossexualismo, sim ou não? A maioria tem. Esses dias eu fui com a minha filha no cinema. Nós tivemos que sair do cinema, porque tem coisa que é suportável, mas tem coisa que era suportável. Ela falou assim: pai, vamos embora. Nós pegamos saindo do cinema. Aí você pergunta: pastor, o que isso tem a ver? Isso é uma semente que caiu em determinado tipo de terra, que não está preparada, e ela vai produzindo ideias. Por que você acha que existe tanto pedófilo por aí? São pequenas coisas. E a gente está moldando no padrão do mundo, está esquecendo de olhar para a palavra, querido, e entender que nós somos a obra-prima de Deus. Você tenta entender o que é obra-prima? Tenta entender, Pedro Henrique? Obra-prima significa que ele pensou muito bem antes de dizer: olha, ele vai entrar naquele mundo, ele vai nascer. Só que às vezes a gente olha para a gente e não gosta da gente. Vou dar outro exemplo: existe um padrão de beleza. Se eu não for parecido com determinada pessoa, se eu não tiver o corpo de determinada pessoa, o cabelo de determinada pessoa, eu sou feio, eu sou horrível, e a pessoa, ela começa a entrar em depressão, crise, baixa estima, logo está tomando remédio, logo às vezes entra numa droga, vai se perdendo. Por quê? Porque criou uma ideologia, um padrão. Deixa eu te mostrar uma coisa, dá uma olhada aí para o lado, para os dois lados, olha as pessoas que estão aí. Você já viu tanto que Deus é perfeito? Não tem ninguém igual. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: eu não tenho cópia, eu sou único. Nós não somos cópia. A cópia que nós vemos em alguma pessoa é de personalidade, a gente acaba adquirindo, mas quando você olha no perfil, na aparência, você percebe que Deus, ele é único. Aprenda a olhar no seu espelho e dizer: olha que beleza, que obra-prima que Deus criou. Mas o mundo hoje está destruindo a cabeça das pessoas, Sheila. Está destruindo a cabeça das pessoas. Tem escolas que a pessoa, às vezes, ela tem uma aparência melhor, as outras pessoas perseguem elas. Persegue elas. E eu queria perguntar para você: você está feliz do caminho que o mundo está tomando?
Você está feliz com tudo isso que está acontecendo? Querido, tudo está mudando. Será que daqui a algum tempo vai existir homens? Tem algum homem aqui, sim ou não? Inclusive na Forja nós vamos falar sobre como a cultura está moldando a vida dos homens. Homens já não são mais respeitados em casa, nem pela esposa e nem pelos filhos. Você já viu tanto de piada de homem no casamento? Você está vendo tanto de piada de pastor, ainda mais nessa era de inteligência artificial. Você viu tanto de memes que estão fazendo com pastores? Aí as pessoas olham aquele meme e parece que é algo normal, mas na realidade ele está fazendo, criando uma imagem de como todo pastor ele é. Uma criança nascendo, vendo aquilo, ele olha, é assim que é o pastor. Às vezes a gente não está conseguindo muitas coisas porque a gente quer ser igual às pessoas erradas. Não seja como as pessoas erradas. Procure fazer certo, ser diferente. Procure ser original. Eu gosto dessa palavra, original. Olha para quem está do teu lado e diz assim: olha, você é cópia ou você é original? O que é original? Eu sou feliz com quem eu sou, eu tenho o meu jeito, eu tenho meu jeito de vestir, eu tenho meu jeito de usar meu cabelo, eu tenho meu jeito de me divertir. Quem disse que diversão eu tenho que sair, farrear, fazer um monte de coisa? Para algumas pessoas é bom, então glória a Deus que ela faça isso, mas para mim às vezes outra coisa mais simples. O mundo está moldando as pessoas, e as pessoas estão ficando doidas. As pessoas estão ficando malucas, porque ela não entende mais nada. Sabe por que não entende mais nada? Porque em tudo que você vê está enchendo a sua cabeça. E em Roma naquela época tinha tudo isso: imoralidade, perseguição, destruição. Então Paulo ele diz assim: olha, não se amoldem, não entra nesse caminho, nesse estilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se as pessoas, elas, para aceitar você precisa mudar tudo, será que você está sendo legal com você? Você está sendo legal com você? Você acha quanto tempo uma pessoa consegue ficar com uma máscara de quem ela não é? Essa é a primeira coisa. A palavra moldar aqui significa, olha, ter o mesmo caráter, o mesmo estilo de vida, as mesmas crenças. Não se amoldem. Jesus ele veio trazer coisas boas para nós. Amém? Vou dar um exemplo de algo que Jesus ele veio trazer de bom para nós e que nós não olhamos como bom, nós olhamos como mal. Mandamentos. Quando eu falo mandamentos, o que você pensa? Eu vou ser escravo. Você já encontrou na Bíblia algum texto que diz que é proibido beber? Alguém encontrou? Se encontrou, me mostra. Não tem. Mostra os efeitos, mas não mostra essa afirmação. Mas tem um texto que a Bíblia diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas elas não me convêm. Ela não me convém, ela não é adequada para mim. Sabe o que é liberdade? Liberdade é eu poder fazer tudo, mas escolher fazer o certo. Sabe o que é escravidão? É eu achar que fazendo tudo que eu faço, do jeito que eu faço, da forma que eu faço, eu digo que eu estou livre. Não. Vou dar um exemplo. A pessoa que bebe, a pessoa que usa drogas, diz para ele ficar sem. Se ele conseguir ficar sem, ele é liberto. Mas se ele não conseguir ficar sem, ele é escravo. Como que eu sei que eu sou escravo? Quando eu não dou conta de dizer não. Como que eu sei que eu sou livre? Quando eu digo assim: eu consigo fazer, eu posso fazer. Pessoas livres decidem. Pessoas escravizadas, elas não decidem. Segunda coisa,
A Bíblia diz aqui, olha, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Brasileiro gosta de estudar, gente? Não gosta. Mas por que brasileiro não gosta de estudar? Porque ele não tem um incentivo no estudo. O Brasil era para ser um lugar de primeiro mundo. E por que ele não é um lugar de primeiro mundo? Não é por conta de produção. Ele produz muito, o Brasil. Se não for engano, ele é a 9ª maior produção do mundo. Se não for engano, a 9ª. Então não é por conta de produção, mas é por conta de qualificação. Aí eu pergunto para você, se lá para a sua vida secular, você não consegue estudar para ser melhor, quando você vem para a igreja, que interesse você tem em ouvir a palavra de Deus? A Bíblia diz, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis o quê? O que é libertar? Vai fazer você olhar com clareza as coisas. Quando você ouvir mentira, você vai saber que é mentira. Quando você vê um padrão que é um padrão contra Deus, você vai saber esse padrão. Agora no mesmo capítulo, João 8, verso 44, a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E o que mais tem hoje na vida? Mentira. A gente mente para o pai, mente para pastor, mente para amigo, mente para tudo e fala assim, é normal. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Quantas mentiras as pessoas elas contam? Se eu não mentir, pastor, vai prejudicar a minha vida. Então eu te dou uma sugestão, ao invés de mentir, fica quieto. Porque depois que você mentiu, você vai criar uma situação, e aí está o ponto, porque muitas pessoas estão perdendo credibilidade, porque tem hora que é muito melhor você dizer, eu errei, e as pessoas vão acreditar em você, vai confiar em você, do que você continuar mentindo em algo que você não fez. Então Jesus ele diz que nós precisamos conhecer a verdade. Quando Jesus ele veio na terra aqui, ele deu uma ordem para os seus discípulos, olha, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por que ele diz prega o evangelho? É para o Bezaliel virar um crente, é para o doutor Adenilson virar um crente, prega o evangelho, vamos fazer todo mundo crente. Não, é para fazer ele um cidadão dos céus, é para fazer ele um filho de Deus, uma pessoa que pensa como Jesus, que vê as coisas como Jesus, que anda como Jesus. Vão e pregam o evangelho. Querido, se o mundo ele fosse resolvido em guerra, Jesus ele teria vindo, seria realmente o Senhor dos exércitos aqui na terra, arrumaria algum general, e no meio dos discípulos existia alguns com perfil de general. Pedro era um de perfil de general, nós tínhamos Judas que tinha um outro perfil negativo. Ele montaria um exército ali e começava a destruir todo mundo, querido. Mas a espada que transforma não é a que derrama sangue. A espada que transforma é aquela que atinge o seu espírito. Hebreus 4, verso 12 diz que a palavra ela é viva e eficaz, capaz de dividir alma e espírito, o que significa, olha, separar aquilo que é humano, aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Deus ele quer moldar a sua vida. Se você começar a acreditar que você é um vencedor, você vai ser um vencedor. Se você começar a acreditar que você pode ser curado, você vai ser curado. Se você começar a acreditar que você vai mudar de vida este ano, você vai mudar de vida. Mas se você continuar com a mentalidade assim, olha, agora eu vou ter que esperar o governo mudar e tudo mais, não. Continue agindo como um vencedor, como alguém que crê, como alguém que acredita.
A palavra transformar no original significa metamorfos. A gente precisa passar por essa transição. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: você gosta de quem você é? Segundo, você precisa ser mudado em alguma área da sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o melhor estilo de mudança para você? Aquele que uma pessoa impõe ou aquela que você entende que precisa? Quem quer ser feliz aí, diga glória a Deus. Você vai para a Bíblia e começa a buscar coisas que ajudam você a ser feliz, porque o que faz você ser feliz nem sempre é o que você conquista, mas é aquilo que você crê. Quando a gente crê certo, a gente sabe esperar o tempo, porque o tempo vai chegar. Mas quando você crê errado, você acha que já acabou tudo. O meu Deus, Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Parar para aprender é difícil. Nós estamos na era do ensino, mas ninguém está aprendendo nada. Em todo lugar tem alguém ensinando alguma coisa. Muito ensino, pouco resultado. Por quê? Porque você quer tudo. Se você concentrar em uma coisa, de coração você muda. E eu digo, querido, o Evangelho, ele tem o poder de moldar a nossa vida, de mudar a nossa vida, a realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se você não gosta de você, como que eu vou acreditar quando você olha para mim e diz que me ama? Você já parou? Se você não gosta de você, você olha para mim e fala assim: nossa, eu te amo demais, eu te admiro demais, mas você não se ama. É mentira. Comece a gostar de você. Jesus, ele veio para moldar, para a gente olhar para a gente e a gente se sentir valorizado, viu, Elenilson? Valorizado. Goste da sua cor, goste do seu cabelo. Eu estou vivendo uma fase da minha vida. Todo dia, quando eu vou tomar banho, eu passo o sabonete no cabelo aqui. É tanto cabelo caindo que eu falo assim: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Existem fases na vida, parece que tudo está caindo, sendo destruído. Mas aí eu comecei a analisar, né? Deus, ele nos dá várias fases na vida, para que a gente possa aprender, que a gente possa o quê? Aprender a desfrutar e a viver cada uma delas. Eu já fui criança, adolescente, ainda sou jovem, mas não tanto. Sou um jovem Senhor. Eu tenho que aprender a viver agora. De vez em quando eu vou fazer umas caminhadas, doutor Denilson, eu tento dar aquela corridinha, aí a mente está dizendo: você consegue, e o corpo está afirmando: eu duvido. São fases. Eu não vou ser mais veloz, eu não vou ser mais hábil em algumas coisas, eu não vou conseguir fazer um monte de coisas, mas eu posso aprender a desfrutar desse momento na minha vida. Tudo começa quando a gente entende a verdade. E eu quero terminar aqui, querido, olha, o terceiro ponto. Por que Deus, ele não quer que a gente se amolde ao mundo? E por que Deus, ele quer que a gente seja transformado? Por quê? O texto vai dizer: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer desfrutar das bênçãos de Deus esse ano aí, diga glória a Deus. Não
pense em coisas, pense em Deus. Resolva o seu interior, que você vai resolver o seu exterior. Se preocupe com você e se preocupe com as pessoas. Você sabe qual que é a melhor forma da gente crescer em Deus? Quem quer aprender aí, diga glória a Deus. É você se preocupar com outras pessoas. A melhor forma de você crescer é você ajudar alguém, é você pregar para alguém, falar de Jesus para alguém. Porque quando você fala, você está afirmando aquilo que você aprendeu, que você está aprendendo, e isso vai te dando experiência, você está crescendo. Quando você cala, você para de viver, você para de aprender. Talvez eu estou diante aqui hoje de pessoas muito inteligentes, que esqueceram muita coisa da sua vida. Sabe por que esqueceram? Porque pararam de fazer. E quando você para de fazer, você parou de ter resultado. Você poderia estar hoje muito melhor do que você é, se você tivesse continuado. Deus, Ele quer que eu e você experimente um bom casamento, um bom trabalho, uma boa vida financeira, uma boa saúde, uma boa vida espiritual, um bom ministério, uma boa família. Mas isso só vai acontecer se a gente renovar a nossa mente. Nós estamos em um processo da nossa vida, sim ou não? Num processo, a nossa vida está num processo. O que significa processo? A gente está caminhando em direção a um resultado, mas antes de chegar no resultado, eu estou vivendo um processo. E o processo, ele pode ser muito difícil, complicado, se a gente não aproveitar ele. Lembra no que a Bíblia diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo. O dia hoje foi bom para você? Se você soube dizer e ser grato pelo dia de hoje, você está preparado para viver o amanhã. Se você amaldiçoou o dia de hoje, pode ser que amanhã você não tenha a mesma alegria de vivê-lo. Desfrute do processo, não fique xingando porque não aconteceu. Faça a pergunta: o que eu posso fazer melhor? Se preocupe com as pessoas. Uma pessoa com uma mentalidade nova, ela prega o evangelho para as pessoas. Olha para quem está do teu lado, volta a pregar o evangelho. Amém? O mundo está trabalhando para doutrinar as pessoas. Eu e você precisamos trabalhar para falar de Jesus para as pessoas. E eu quero contar uma história para a gente orar. Eu anotei história aqui porque eu sou ruim de história. E quem é ruim de história tem que ler a história, tá bom? Quero contar a história do porquinho Tico, tá? O que eu quero mostrar para você? Se você não preocupar com o que está acontecendo no mundo hoje, porque a sua vida está boa, está tranquila, você não está sendo afetado, pode ser que brevemente você será afetado de alguma forma e vai sofrer. É bom a gente se preocupar com o mundo hoje. Se todo mundo voltar a falar de Jesus para as pessoas, na escola, nas faculdades, no trabalho, os amigos, o mundo vai começar a mudar. A gente tem que ter essa mente transformada. Uma mente transformada, ela está dizendo o quê? Quando eu prego, eu cresço. Quando eu prego, eu agrado. E se eu agrado, Ele me abençoa. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Salmos 37, verso 4, 5. A história é essa. O porquinho indiferente. Indiferente significa, né? Eu estou preocupado comigo, eu não estou nem aí para os outros. Pessoas indiferentes é assim. Diz a história. Numa fazenda, havia um porquinho e o nome do porquinho era Tico. Ele era esperto, comia bem e gostava de ficar na sua, de boa, tranquilo. Tico tinha uma frase pronta para tudo. Talvez tem muitos Tico aqui hoje, tá? Se você usa essa frase que eu vou lhe dar agora, talvez você pode ser um Tico. Isso não é problema meu. Eu só preciso cuidar da minha vida. Será que tem algum Tico aqui hoje? Esta era a afirmação que ele usava. Um dia, os animais da fazenda começaram a ver coisas estranhas. Primeiro a galinha sumiu. Alguém comentou: vocês viram a galinha? O Tico respondeu: deve ter ido para outro canto, eu não tenho nada a ver com isso.
galinha sumiu. Depois o pato, depois o carneiro, depois o boi, um a um. Os amigos iam desaparecendo e a fazenda ficava cada vez mais silenciosa. Alguns animais ficaram preocupados e tentaram conversar com Tico. Tico, isso não está normal, precisamos estar atentos. Mas ele sempre respondia: vocês se preocupam demais. Eu estou bem, tenho comida, tenho minha lama, tenho meu cantinho. Enquanto não mexer comigo, está tudo certo. Está tudo certo. Com o tempo, o Tico percebeu que sobrou quase ninguém. A fazenda já não tinha o barulho de antes, só que, ainda assim, ele escolheu não enxergar. Até que numa manhã, a porta do chiqueiro se abriu e uma voz chamou: agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Tico ficou paralisado, ele tentou gritar, mas não havia quem respondesse. Tentou correr, mas não havia para onde ir. Ele percebeu tarde demais que, enquanto os outros eram levados, ele achou que estava seguro, só porque não estava acontecendo com ele naquele momento. E ali, ele entendeu uma verdade dura. Quem se acostuma com o mal acontecendo ao lado, um dia descobre que o mal também bate à sua porta. Se você aceitar as transformações que o mundo está produzindo, pode esperar que você pode ser afetado. Talvez você não está preocupado com a política, preocupe-se. Talvez você não está preocupado com suas decisões, preocupe-se. Talvez você não está preocupado com a sua responsabilidade, preocupe-se, porque se você não preocupar, pode acontecer como o Tico, a porta da sua casa ela pode se abrir, e você vai ouvir a frase: agora é a sua vez. Tem muita coisa acontecendo no nosso Brasil e no mundo, que muitas pessoas, ao invés de orar, de pregar o Evangelho, eles estão calados. Quando a gente cala, a gente deixa de fazer. Quando a gente deixa de fazer, o inimigo ele evolui no seu trabalho. E quando ele vai crescendo, ele vai começando a causar destruição. E hoje eu queria dizer para você: olha, qual a mentalidade que você precisa ter? Você precisa ter a mentalidade que agrada a Deus. E qual que é a mentalidade que agrada a Deus? Aquela que você, querido, olha, aprende e faz. Aprenda a servir. Seja um bom cristão. Seja um bom cristão, seja um bom servo, seja um bom ministro, pregue o Evangelho, viva uma vida transformada. Você vai ver Deus abençoar a sua vida, você vai ver pessoas serem transformadas ao seu lado. Mas se você parar, pode ser que daqui um dia a porta possa abrir e você pague um preço muito grande. Eu queria terminar hoje dizendo para você: olha, comece a ser responsável pela transformação da sua vida, e para ser também um agente de transformação na vida de pessoas que estão perto de você, no nome de Jesus. Amém? Jesus confia em você. Jesus quer te ver bem e quer usar você, mas você precisa largar o padrão do mundo. Querido, diversão uma hora vai passar. Talvez você, como eu já tive muitos amigos, há muitos anos eles não estão comigo, sabe por quê? São fases, eles chegam e vai, e se você fazer a coisa errada, você se perde, mas se você estiver fazendo a coisa certa, você continua crescendo. E eu digo para você, comece a ser seletivo, aprenda a escolher com quem você anda, gasta tempo, e você vai ver que a sua vida vai mudar, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração, faça essa oração comigo, faça assim: Senhor Jesus, eu aprendi nesta noite que eu devo eliminar, rejeitar da minha vida todo o padrão mundano desse mundo. Fala assim: toda ideologia que eu tenho aprendido através de músicas, através de filmes, através de novelas, através de podcasts, através das mais variadas meios de comunicação, diz assim: Senhor Jesus, aquilo que está atrapalhando a minha vida, eu quero te pedir, começa a me mostrar, no nome de Jesus. Diz assim: olha, eu vou punir toda desobediência pela obediência
a tua palavra, no nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diz assim: Senhor Jesus, todo pensamento que está destruindo a minha vida, todo pensamento que paralisou a minha vida, todo pensamento que me fez uma pessoa magoada, entristecida e frustrada, diz assim: olha, eu ordeno, sai da minha mente todo esse pensamento. Diz assim: Senhor Jesus, começa a partir de hoje, me dá a habilidade de entender a tua palavra. E eu sei que se a minha mente for transformada pela tua palavra, eu vou experimentar. Diz mais forte assim: eu vou experimentar. Diz assim: eu vou experimentar. Diz novamente: eu vou experimentar. Diz assim: eu vou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Escute, querido. Talvez hoje aqui eu estou diante de pessoas inteligentes. Talvez eu estou aqui hoje diante de pessoas que Deus quer abençoar muito, grandemente. Mas talvez sua vida está paralisada e você é frustrado. Hoje você vai dizer para o Senhor Jesus: Jesus, eu quero consertar minha vida com o Senhor. Coloca a mão no teu coração, diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo por abandonar a verdade. Diz assim: eu me arrependo em não crer na promessa. Diz assim: eu me arrependo de ter saído de onde eu não deveria ter saído. Diz assim: eu me arrependo de ter afastado do Senhor, de ter esfriado. Diz assim: Senhor, me perdoa. Diz assim: hoje me receba novamente na tua presença e me ajuda a ser uma pessoa melhor. Diz assim: eu decido hoje ouvir a tua palavra e desfrutar de cada momento da minha vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, papai querido. Toda mentalidade negativa que nós estamos sendo afetados, meus irmãos que estão aqui, Pai, a palavra do Senhor diz que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra também diz, meu Deus, meu Pai, que o Senhor traz luz às trevas. Que o Senhor, meu Pai, possa iluminar o entendimento dos meus irmãos, a tal ponto que a partir de hoje eles começam a olhar para o Senhor de uma forma diferente. Eles edifiquem sua casa na rocha e eles começam, meu Deus, a praticar aquilo que eles ouvem. E eu quero profetizar a vida deles mudando, Pai, no casamento, na empresa, a saúde deles mudando, Pai, o ministério deles mudando, Pai, o futuro deles se tornando diferentes, em nome de Jesus. Todo poder satânico, toda seta maligna que tem sido lançado nesta mente, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades e hostes celestiais da maldade. Eu ordeno, sai da mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus guarde a mente, guarde o coração dessa pessoa, e eu profetizo ele hoje começando a vencer. Que essa semana o Senhor já comece a abrir portas, que essa semana o Senhor possa trazer alegria, que nessa semana o Senhor possa fortalecê-los e eles possam começar a trilhar um caminho de vitória e de bênção, no nome de Jesus.